Olá, muito boa tarde. Enfim, o Eduardo Damas prometeu que ia ser breve, não cumpriu totalmente, mas valeu a pena. Eu vou tentar cumprir. Aliás, eu ainda pensei estar aqui um pouco deslocado, mas depois o Eduardo falou que isto era importante no mundo das pessoas não entendidas do direito e, portanto, isso inclui-me sem dúvida alguma a mim. Eu não vou estar a analisar as propostas, elas já foram feitas com muito mais rigor e capacidade do que aquilo que eu certamente seria capaz. Eu nestas coisas geralmente só tenho uma regra, que é quando existem propostas que têm mais palavras do que as propostas anteriores, de um modo geral não são boas. Isso eu tenho como regra. Aquilo começam a aparecer vírgulas e advérbios de modo e eu como regra é que nunca é bom. Mais palavras nunca é bom. E também há uma outra convicção que já foi, aliás, aqui expressada de certa modo pelo Dr. Albano Pinto, e eu acredito muito nisso, é que as leis, quando são devidamente torturadas, elas em geral confessam tudo. E isso eu também já vi, não é? E portanto, aquilo que está na base de tudo, e era aí que eu queria colocar o problema, é num desejo de justiça, não é? É um desejo de justiça. Eu há pouco tempo fiz, como se sabe, fui responsável pelos cursos de 10 de junho e ouvi depois algumas pessoas que me acusaram de eu ter sido demasiado básico, mas eu sinto muita necessidade de voltar àquilo que é o básico dos básicos. E, portanto, eu acho que quando nós estamos aqui todos juntos e estamos a falar de corrupção e de Ministério Público e de Governo, o que está na base de tudo é um desejo de justiça e saber se estes tipos de propostas vão ou não no sentido de a justiça funcionar melhor, ser melhor executada e que não é só para o Ministério Público. É aquilo que eu disse em Porto Alegre, que é a corrupção não é apenas ficarem no bolso com dinheiro que não é deles, que é dos contribuintes, que é do Estado. É para pessoas, eu na altura falava dos jovens que vinham de Porto Alegre ou de Bragança ou do interior, mas podem ser aqui de Lisboa, que é o sentimento que a corrupção desequilibra completamente o jogo e faz com que as pessoas percam as suas, porque sentem que as regras estão viciadas e que todas as pessoas que não estiverem disponíveis para ceder a essas regras, fechar os olhos a essas regras. Ali falava-se, eu gostei muito daquela expressão do Ministério Público ser o olho do Governo. Eu acho que o Governo nem quer que seja o olho, basta é que o olho seja cego. Eu acho que isso chega. É importante que ele não seja cego por essa razão simples, porque é que o miúdo que está lá longe e que neste momento está a estudar numa escola secundária, ele sinta que não existe uma impunidade, que se alguém prevaricou vai ser acusado, não é? Vai a julgamento. Idealmente convinha também, se fosse culpado, ser preso num tempo que fosse razoável. E as pessoas precisam ver isso a acontecer. Portanto, aquilo que eu acho que nós temos que discutir neste momento é, olhando para o estado do país, mais uma vez, pergunta básica, é se nós precisamos de uma justiça mais dependente do Governo e do Parlamento, ou se precisamos de uma justiça dependente do Governo e do Parlamento. E custa muito a acreditar, a não ser que se pertença ao Parlamento, que qualquer pessoa lá fora possa dizer que aquilo que nós precisamos em Portugal é de um Ministério Público mais controlado. Por favor, façam uma sondagem e perguntem às pessoas se acham que nós precisamos de um Ministério Público com mais autonomia do Governo ou de um Ministério Público com menos autonomia. E portanto, é por isso, para já, porque eu estou aqui, porque isto não é uma questão de sumenos e ultrapassa muito, lá está, a formulação das propostas do Estatuto do Ministério Público. Bate sempre num desejo de justiça. E isso é que me parece ser fundamental. É evidente que nós podemos olhar para isto e o argumento, nomeadamente do PSD e do Rui Rio, que, a meu ver, bem, não interessa muito entrar em questões políticas, mas já agora eu não resisto, faz muita impressão
como é que existe um líder do PSD a destruir aquilo que é um legado de independência que tinha sido construído ao longo dos últimos anos. Foi uma coisa que não existiu e que, de repente, seja por causa da Troika, seja por causa das personalidades que estavam envolvidas, seja loucura em que decidiram deixar as coisas funcionar com mais independência, seja porque foi. Mas, de repente, pareceu que houve ali uma espécie de balão de oxigénio que fez as pessoas acreditarem outra vez na justiça em Portugal e também no Ministério Público, depois de um período que foi péssimo, não é? Que foi péssimo mesmo na relação que os portugueses tinham com o público. E, de repente, tudo isso muda e um dos argumentos que é dado é, por exemplo, a questão do argumento do corporativismo, não é? Da justiça não poder estar fechada em si próprio e, portanto, o Ministério Público também não se poder encerrar em si próprio. Mas, mesmo que nós olhemos para esse argumento, mais uma vez, sendo práticos, nesse campo dois corporativismos. Podemos pôr que é, de um lado, o corporativismo do Ministério Público e, do outro lado, o corporativismo do Parlamento e dos políticos. E eu pergunto mais uma vez que é, desses corporativismos, qual é que é aquele que tem sido mais prejudicial ao país? Tem sido o corporativismo do Ministério Público? E isto... aliás, isto é tanto mais absurdo quando eu acho que o Ministério Público, não como falemos de um modo geral, houve um período histórico, relativamente recente, em que eu sinto que ele falhou, e não esteve à altura das suas responsabilidades. Eu não digo que seja culpa dos presentes, aliás, não há de ter sido culpa absolutamente nenhum dos presentes, mas é isso que os cidadãos sentem, não é? E portanto, eu não acho, e isso também deve ser dito de forma clara, para dizer coisas de forma clara, é para isso que me chamam, acho eu, aquilo que foi a PGR entre 2006 e 2012 não é igual àquilo que foi a PGR entre 2012 e 2018, de todo. E se calhar na altura as leis eram as mesmas. E porquê é que as coisas funcionam de maneira diferente? É porque no meio, em última análise, aquilo que faz a diferença são as pessoas. E em última análise, aquilo que faz a diferença é este desejo de justiça. Okay? E é isso que eu acho que tem de ser devidamente preservado. Ainda em questão, em relação ao corporativismo, nós ainda há pouco tempo vimos o que significa quando os deputados estão a legislar em causa própria. E nós vimos o que é que foi os resultados daquela magnífica Comissão da Transparência. É esse o resultado. E se é esse o resultado da Comissão da Transparência, é evidente que os políticos têm que ter muito cuidado quando estão a legislar nisto, não é? E então se é para fazer mal, não mexam, não é? Deixem-se estar quietos, porque há uma coisa que nós não podemos permitir que aconteçam, mesmo como cidadãos, é o mundo pós-2011 não pode voltar a ser ao mundo pré-2011. Não pode. E se isso acontecer, é um falhanço gigantesco de nós todos, enquanto cidadãos e enquanto instituições. Se nós tivermos todos que atravessar aquele período, se tivermos que levar com 2011, com a Troika, com o sofrimento todo que existe, muitos dos quais o impacto ainda se sente hoje em dia, o mínimo que se pode esperar, e certamente em primeiro lugar dos políticos, não é, que nos lideram, é que isto não volte a ser o que já foi. E para não voltar a ser o que foi, há que evitar este tipo de jogada e este tipo de propostas, que não adiantam nada, a única coisa que fazem basicamente é atrasar. Bom, eu prometi que ia ser breve e não quero realmente gastar mais tempo e depois, se nós conversarmos, direi mais coisas. Obrigado.